strong. Estamos de volta com o programa Conexão João Santos e você acompanhou a matéria, muito legal. E estamos recebendo aqui o secretário do Esporte, Ricardo Viana. Boa noite, Ricardo. Boa noite, João. Boa noite a todos que estamos assistindo. E uma ótima, né? É gostoso ver tudo isso, né, João? Coisa boa. Muito bom. Né, Ricardo, vamos falar um pouco desse projeto. Estive acompanhando. Tava você, tava a doutora Zeli, tava o teu também, os teus subordinados lá, diretores, e também apareceu o prefeito Pablo Mossoró. Que imensa alegria, hein, Ricardo? Verdade. E ali é muito bom destacar que esse não é um projeto conduzido só por mim, né? Eu tenho toda uma equipe dentro da Secretaria de Cultura e Esporte hoje, formada de técnicos, né? Pessoas da área, pessoas formadas em educação física, que dão todo o suporte para a gente pedagógico, operacional, para que essas atividades elas possam acontecer da melhor forma possível, né? E o maior desafio que nós temos hoje é justamente esse, é entrar nos bairros onde o poder público ainda não está muito presente, né? A gente teve um avanço muito grande nos últimos 4 anos, nós pegamos uma pasta que praticamente não existia, era muito enfraquecida, e aí esses 4 anos nós procuramos desenvolver a estrutura, né? Assim, a população às vezes ela não compreende que para a gente poder ter alguns avanços é necessário arrumar a casa, né? E no caso da Secretaria de Cultura e Esporte, nós precisávamos montar a estrutura base para garantir tudo isso que a gente está conquistando hoje, né? E graças à população, graças a esse reconhecimento, nós tivemos a oportunidade aí de ter a reeleição do prefeito Pablo, da vice-Zeli, onde nos deu a oportunidade de consolidar alguns projetos que nós já fizemos na primeira gestão e vir agora com a implantação desses projetos e a consolidação em bairros que são importantes, mas que a gente ainda não tem ali uma estrutura significativa da pasta de cultura e de esporte, né? Isso foi muito bacana. Isso é muito importante. E a gente dando uma rodada, não tem como a gente deixar de falar lá daquele centro esportivo do Céu Azul, né? Um belíssimo de um trabalho, uma belíssima de uma revitalização, né? Um trabalho feito assim, arrojado e bem feito, né? E está agregando diversas outras atividades esportivas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais de todas as atividades que hoje é agregada àquele centro esportivo. Ali foi um grande desafio da gestão, e quando eu falo de desafio, é de um processo de integração que a gente conseguiu consolidar e que formou o Centro Poliesportivo. A nossa primeira dificuldade enquanto Secretaria de Cultura e Esporte foi ter identificado que nós não tínhamos uma área apropriada para a prática poliesportiva. Nós não tínhamos. E, paralelo a isso, vinha uma demanda já de muito tempo, principalmente do pessoal ligado ao futebol, com relação às competições locais e regionais. Sim. Porque nós não tínhamos o tradicional chamado mando de campo, né? Então, todas as competições, todos os tratos que nós tínhamos nesse período eram feitos fora da cidade, não eram dentro da cidade. Inclusive, equipes treinavam fora da cidade. Então, o passo inicial que a gente teve que pensar era: nós precisamos ter um bom custo-benefício, um espaço que pudesse agregar uma qualidade mínima para permitir à comunidade de Valparaíso, né, de toda a cidade, um processo esportivo de qualidade, mas que também nos desse a possibilidade de entrar no circuito de competições regionais, né? Agora, isso tudo se faz com dinheiro, João. Verdade. Né? O que a gente teve que fazer? Só para você ter ideia, poucas pessoas sabem disso. Logo quando eu iniciei esse projeto junto com o governo, nas reuniões de secretários, com os demais secretários, com o prefeito Pablo, eu sempre defendi a ideia, a gente teria que tirar de algum lugar. E durante os 4 anos da minha gestão, na última gestão em que nós tivemos, participando também à frente da pasta, nós economizamos cerca de R$300 mil por ano para poder investir esse recurso no Centro Poliesportivo. Parece que é muito dinheiro, e é muito dinheiro, mas diante de um cenário que nós tínhamos a expectativa, era somente um passo, né? Porque o projeto inicial do Centro Poliesportivo ele já estava quase em 3 milhões, né? Para você ter ideia. E nós não tínhamos condições de fazer o que nós tínhamos em mente, né? Que era uma estrutura muito maior, muito mais adaptada. Mas dentro da realidade, dentro da possibilidade, e aí eu quero destacar isso para quem está nos assistindo, é importante dar destaque a esse conceito esportivo que o prefeito Pablo tem.
né? Porque quando o prefeito pensa o esporte, quando o prefeito parte e tem a história no esporte, a coisa fica mais fácil. Porque a gestão esportiva, tradicionalmente no Brasil, ela é muito, muito difícil, né? Os governos não tendem a investir em esporte, né? A gente tem, infelizmente, essa cultura no país, né? Sendo que esporte é saúde, esporte é vida, esporte é segurança, o esporte ele promove vários benefícios ao cidadão que muitas vezes em outros segmentos a gente não consegue ter o resultado, né? Então, a partir dali, com essa economia, com o planejamento, sentamos com o secretário de obras, que na época era o Antônio Reis, sentamos com o pessoal da UGP, criamos todo o conceito, a minha equipe sentou junto com a equipe da Secretaria de Obras e chegamos a um conceito que dava para a gente pagar. Chegamos no conceito do bom custo-benefício. Só que a paralela a isso, João, tinha também a não crença da população. Porque nós já tínhamos pego uma secretaria que tradicionalmente gestores anteriores já tinham essa promessa. E é engraçado que em uma dessas reuniões que nós fomos compartilhar com a comunidade, eu e o prefeito Pablo fomos muito criticados, as pessoas não acreditavam na gente. Sendo que já estava o projeto pronto, licitação feita, início da obra organizado. E os próprios esportistas, a comunidade ali não acreditou. Quando nós iniciamos as obras, a comunidade ainda continuava não acreditando. Foi quando, de fato, a gente conseguiu dar um ritmo constante à obra e a população foi vendo que a coisa foi acontecendo. Quando cimentamos para poder colocar a grama, já deu uma expectativa. Agora, quando a empresa, na época, colocou a grama, eu acho que aí as pessoas compreenderam o que era aquele processo. Porque até então, as pessoas chamavam de campo sintético. Esse é o campo sintético, é o campo sintético. E não era o campo sintético. Enquanto secretário, eu tinha que explicar para as pessoas que aquilo ali era um centro poliesportivo, né? Porque contemplava outras modalidades, inclusive agora nós vamos iniciar outras modalidades. E aí hoje a população compreende que é um centro poliesportivo. Foi quando a gente não só organizamos a estrutura que tem hoje no complexo, mas nós também reformamos a praça, né? E ainda tem a segunda fase desse processo, que pouca gente sabe também. Já está licitado, já está organizado e já está pronto, só esperando a liberação da Caixa, a construção da nossa pista de skate ali também, né? Então teve todo um conceito, João. Não foi uma coisa feita por acaso, teve um conceito esportivo diante da modalidade. E o bacana disso tudo é que quando a gente criou o conceito da pista de skate, que vai ser o primeiro bowl da cidade, que é uma pista estilo piscina, foi quando nós tivemos a Fadinha sendo campeã olímpica, né, entre as 3 melhores skatistas do Brasil. Né? Do Brasil não, do mundo, né? Porque foi atleta olímpica. E isso a gente já tinha pensado há 3 anos atrás. E o resultado saiu agora. Então, infelizmente, dentro do poder público, a gente não consegue fazer as coisas de forma imediata. Mas os frutos vieram, hoje a população consegue compreender e muita gente vai se surpreender com a pista de skate também. Que a gente vai e o legal, né, Ricardo, que você veio fazendo um planejamento quase aí há 5 anos à frente da secretaria. Você primeiro veio organizar a casa, né? Porque quando eu tive a primeira vez lá um contato contigo, estava tudo de cabeça para baixo, né? Não parecia uma secretaria, perdoe. Né? Parecia uma coisa provisória, né? Estava esquisito, né? E aquilo vai passando pessoas e você conseguiu acertar uma equipe, né? Se esse planejamento todo ocorre, é porque você hoje tem uma equipe comprometida, tanto com esse projeto como outros projetos. Esse é a qual tivemos hoje à tarde, que tivemos a grata satisfação do prefeito aparecer lá. Sim. E eu perguntar para ele algumas coisas, os olhos dele brilhou e falou: João, ele me deu até uma pequena entrevista, que depois eu vou editar. Quando eu vinha jogar bola, a gente tinha que estar juntando com os amigos para ter um campinho melhor, para poder treinar, né? Brincar, né? Se divertir, né? E meu sonho é ver aqui o campo do Marajó também ser o sintético. Isso. Né? Você vê que agora, no governo do Pablo Mossoró, eu fui feliz numa pergunta que eu fiz para ele, não só a parte administrativa, mas a parte desportiva, que é o entretenimento, que é o relacionamento entre os jovens, parece que está sendo uma bandeira forte do governo de vocês. Sim, é o que eu falei. Isso é um pouco a identidade do prefeito. Coincidiu com a minha forma de gestão também. Né? Isso deu muito certo. Qual é a sua formação? Eu sou professor de geografia e sou pedagogo. Né? Mas eu fui esportista. Eu tive a oportunidade, João, de estudar num colégio que ele tem como a prática esportiva o processo disciplinar.
Eu fui aluno do Colégio Militar de Brasília e fui atleta pelo Colégio Militar de Brasília. Então a minha concepção esportiva foi toda gerada ali. Né? Não é à toa que o Colégio Militar de Brasília ele não faz só bons alunos, mas ele também é uma das potências no Brasil hoje esportiva. Né? Vários atletas no Brasil saíram do Colégio Militar. Né? Inclusive atletas militares também, porque hoje tem as Olimpíadas Militares. Né? Na AMAN, na SpaceX, isso é muito comum. Então a minha construção esportiva ela foi feita de lá. Tanto que, se vocês observarem o complexo esportivo do Colégio Militar de Brasília e o Centro Poliesportivo do Céu Azul, é muito semelhante à estrutura arquitetônica e de engenharia que foi desenvolvida ali. Né? Muito semelhante. Vocês vão perceber que a inspiração do projeto do Centro Poliesportivo partiu do Colégio Militar de Brasília. Muito bom. E, Ricardo, eu não poderia deixar de tocar no assunto, é porque eu estou vendo nesse governo, pelo que eu leio, né, agora a gente está muito mais conectado, acompanhando Câmara de Vereadores, o dia a dia aí da administração local. Tá? Vamos deixar uma coisa bem clara, que a gente não está recebendo nada do governo do Pablo Mossoró, viu? Não temos contrato, nossos contratos aqui é a foco. É independente, é individualmente com quem quer que a gente represente o trabalho. Mas eu vejo muita seriedade em todos os pares, em todas as secretarias, né? E pelo próprio Pablo Mossoró também, a forma dele gerenciar, a credibilidade que ele está tendo em numerosos recursos que está chegando em cada parte aqui da nossa prefeitura. O porquê das pessoas falarem que está tendo desvios, favorecimento. Se o governo está andando, a máquina está funcionando, o governo está prestando sua prestação de conta. Eu já chamei aqui secretários como a professora Rudilene, estou chamando a secretária de saúde, e sempre cai um vácuo de informações que alguém está lesando em tremendo século XXI, época da informatização, época que tudo é simultâneo, não é possível ter muita cara de pau. Eu gostaria de você falar da lisura da Secretaria de Esporte. Não, inclusive isso também é um pouco do que a gente vive hoje, né? Porque, para você ter ideia, durante a minha gestão foi a primeira vez que a Secretaria captou recurso estadual. Nós realizamos, e eu tenho que destacar isso, porque a pandemia, esses quase 2 anos que a gente está parado praticamente, e a atividade cultural e esportiva foram as primeiras atividades que pararam, deu a impressão que a Secretaria não trabalhou os 4 anos, né? E pelo contrário, durante todo esse período, a Secretaria desenvolveu uma série de atividades, inclusive no aprimoramento de captação de recursos. Né? Então, foi através dessa gestão que nós tivemos à frente da Secretaria que nós começamos a pegar recursos do Ministério do Esporte, recursos na Secretaria Especial de Cultura, recursos na Secretaria Estadual de Cultura, né? O SEDUCE, que na época nós pleiteamos o recurso do Festival de Quadrilha, que, João, foi o maior, ficou entre os 3 maiores festivais de quadrilhas do Centro-Oeste. Né? E quando nós prestamos contas para a Secretaria de Cultura do Estado, eles ficaram surpreendidos com o que a gente fez. Um outro projeto que a gente fez, isso para mostrar a lisura do processo que a gente tem muita responsabilidade com relação aos recursos que a gente administra. Nós captamos um recurso dentro do Ministério dos Esportes, em 2018, e nós realizamos a Supercopa dos Campeões. Foi um recurso até que não foi muito alto, foi um recurso de quase R$200 mil. E nós fizemos a Supercopa de futsal em cenário regional. E nós temos a fiscalização da equipe técnica do Ministério. E nós tivemos essa fiscalização como acontece em qualquer lugar do Brasil. Só que nós nos surpreendemos que quando a equipe técnica veio, eles ficaram surpreendidos com a nossa execução. Eles, mas vocês estão conseguindo fazer isso com esse recurso? Aí, e quase sobrou dinheiro ainda. Ou seja, eles ficaram surpreendidos e trouxeram mais gente do Ministério para olhar. Foi quando eles observaram o seguinte: olha, município tal estão executando esse projeto igual vocês, com o mesmo valor, e não estão fazendo um terço do que vocês fizeram. A nossa competição teve quase 30 equipes, premiação no estilo Champion, taça Champion, arbitragem, tudo, foi uma maravilha. E foi classificado naquele momento como a melhor execução do Brasil com relação ao projeto, né? Na Lei Aldir Blanc, eu fui um secretário que em várias reuniões da Confederação Nacional dos Municípios,
eu fui o único representante do estado de Goiás a participar das discussões da Lei Aldir Blanc, né? E nós fomos um dos primeiros municípios goianos a ter o plano de ação aprovado e a execução em período hábil. Então, assim, é natural que durante o processo a gente tenha pessoas que gostam da gestão e tenha pessoas que não gostam, né? Mas é importante destacar para quem está nos assistindo que, enquanto secretário, até porque a minha pasta não é gestora, passou a ser gestora agora com o Fundo Municipal, mas mesmo assim eu não faço gerenciamento do Fundo Municipal sozinho, né? Existem para isso os órgãos como o Conselho e o Fórum que acompanham, mas com relação à Lei Aldir Blanc, o município de Valparaíso é muito responsável com relação, e nós fizemos tudo dentro do previsto, tudo dentro da legalidade e tudo dentro da perspectiva que nós temos hoje um movimento cultural forte, mas que ele está em construção. E nesses quase 5 anos, como você falou, enquanto secretário, hoje eu tenho autoridade e consigo verificar que todas as ações que foram traçadas dentro da secretaria preveram a realidade da cultura dentro da cidade. Então a gente está muito tranquilo com relação a isso. E referente a essa lei Aldir Blanc, quem dentro do município pode se habilitar a ter acesso, lógico, o edital vai ser lançado ainda, a Secretaria de Esporte vai lançar, mas quais são as pessoas, quais são as áreas habilitadas? Então, é importante destacar para quem está nos assistindo que a Lei Aldir Blanc ela foi uma lei instituída no ano passado como auxílio emergencial à cultura. Durante esse período houve uma discussão entre vários segmentos, entre várias camadas da sociedade, onde foi possível ter a prorrogação dessa lei, porque vários municípios no país, como o nosso, por exemplo, não conseguiam executar a lei toda. Então é importante para quem está nos assistindo, João, que sobrou recurso da Lei Aldir Blanc, a gente não conseguiu executar tudo. A gente não conseguiu executar na íntegra. Mas foi falta de projeto? Não, é justamente porque não houve prazo de execução e o recurso foi alto, foi um recurso muito alto. Então a gente não tem estrutura cultural ainda para suprir todas as demandas que naquele momento ali, os critérios que definiram a distribuição dos recursos, pudesse ser contemplada na cidade. Então sobrou quase R$200 mil, para você ter ideia, na execução. Quase 200 mil. E esse valor, ele é justamente o valor que nós estamos utilizando para fazer essa segunda etapa da Lei Aldir Blanc devido à prorrogação do prazo, né? Então, esse segundo edital que nós vamos lançar, ele é aberto a toda e completa estrutura cultural que existe hoje. A gente está falando de tudo. De agente cultural, escultor, pintor, dançarino, músico, ator, atriz, todos os segmentos. Escultura, né? Então, assim, a Lei Aldir Blanc ela permite audiovisual, tudo. Agora, claro que tem os critérios, sim. Né? Os critérios estabelecidos em lei e os critérios também estabelecidos dentro dos editais que nós estamos montando. É importante dizer que esse edital nós estamos montando em parceria com o Conselho e o Fórum de Cultura do município, né? Então, toda a classe artística, cultural, que estiver dentro dos critérios que estão sendo estabelecidos em edital, serão contemplados. E lembrando que esse é um edital de premiação, João. O que significa isso? São instituições e personalidades culturais que trouxeram contribuições, benefícios para a propagação e benefício da cultura em Valparaíso. Muito bom. E, Ricardo, vamos falar do Fundo Municipal de Cultura, né? Sim, você falou que tem um novo edital, importante. esse é um assunto muito importante. Você falou que não é só gerido pela Secretaria. Qual os outros componentes que geram esse fundo? O Fundo Municipal de Cultura foi um avanço muito grande na gestão do prefeito Pábio, que foi com relação a ter um pedaço do orçamento público municipal destinado ao segmento específico que é a cultura. Né? Nós não tínhamos isso. O antigo Ministério da Cultura, que hoje é a Secretaria Especial de Cultura ligada ao Ministério do Turismo, ele especificou em uma resolução no passado que todos os municípios brasileiros organizassem o seu sistema e o seu plano municipal de cultura. Dentro do sistema e do plano está prevista a formação dos fundos municipais de cultura. Por quê? Porque é a garantia de que o recurso vai chegar aos artistas e promover assim a ação cultural. Né? Então, esse é um passo importante, só para você ter ideia, nós somos o único município na região do entorno que tem fundo municipal de cultura. Olha que maravilha. Nós somos o único que tem na região do entorno. Qual foi a porcentagem do recurso desse Então, dentro da lei está previsto até 5% do valor total arrecadado do município. Né? Agora, isso cabe ao gestor
definir anualmente, dentro do plano anual, né, dentro da lei orçamentária, definir o percentual a ser destinado. Esse ano nós não conseguimos de fato implantar, porque é o primeiro ano, nós estamos organizando, né, inclusive a própria estrutura da secretaria, a própria estrutura do Conselho Municipal, que o Conselho é peça fundamental desse processo, porque parte do Conselho vai ser também o fiscalizador e o operador do fundo, porque a própria lei do sistema municipal prevê isso. Então isso foi um passo muito importante, porque as pessoas falam assim, não avançamos na cultura em Valparaíso. Como que não avançamos? Se nós somos o único município na região do entorno que tem Fundo Municipal de Cultura. O único. Nós somos o único município hoje que trabalha com Plano Municipal de Cultura. E hoje nós temos a estrutura que você conhece também, que poucas secretarias... Eu ouso até falar, João, que poucas prefeituras têm a estrutura que a Secretaria de Cultura tem. Entendeu? Enquanto sede, né? Enquanto sede, né? Não estou falando enquanto poder administrativo. Mas enquanto sede, poucas prefeituras na região têm a estrutura que nós temos como Secretaria de Cultura e Esporte. O fato que seja dito, né, o Ricardo, governos passados, a gente está citando nomes, tem que falar de administrações. A gente tem um critério de dizer que foram boas ou médias ou ruins. Afinal de contas, não é só eu me postar como comunicador, mas também como eleitor do município de Goiás. Outras gestões não se ouvia falar em cultura aqui dentro do município. Se ouvia falar da quadrilha, eu já ouvi falar, né? Que tinha algumas associações atreladas, inclusive grupos. Tinha exatamente grupos, tinha inclusive um renome, chegou aí até no programa da Ana Maria Braga, né? Então isso aí levou o nome um pouco de Valparaíso, e agora a gente está vendo uma administração com coragem e responsabilidade de resgatar isto. Porque nenhum município, nenhuma cidade, nenhum país vive sem cultura, sem identidade. E Valparaíso tem inúmeros. Está aí o esporte, eu estive acompanhando lá a nossa equipe, o futebol. A meninada está jogando o fino da bola, né? Bem treinada. Então a gente está vendo as coisas funcionarem. E você também está apoiando também aqui o CAMAN, né? Vai ter o Campeonato Municipal de Artes Marciais, você vê, já está saindo. Você me falou a respeito da concha que vai fazer o pessoal de skate, né? É isso mesmo que tem que ser. Tem que passar isso para o jovem. O jovem tem que acreditar que tem. Né? Como outras áreas estão se reestruturando, nós temos um Senai hoje aqui dentro do Valparaíso. Era um sonho distante, mas é uma realidade. Sim. Então o município está tomando cara de cidade. Não vendo? Exatamente. Assim, hoje, quando você vai na Secretaria Estadual de Cultura, fala de Valparaíso, hoje a Secretaria classifica Valparaíso como uma das entre as 5 principais cidades culturais do Estado. Né? Nós temos esse reconhecimento dentro da própria Secretaria. Então, assim, isso é um passo importante que foi dado. É muito trabalho também, João, porque, assim, eu vou ser muito sincero contigo. Por mais avanços e gestão que a gente tenha, nós não temos todos os recursos necessários para fazer os avanços que precisamos. Nós da Secretaria de Cultura e Esporte, nós reconhecemos que avançamos muito, mas precisamos avançar muito mais. Nós não chegamos no ideal esportivo e cultural. E é bom para você que está nos assistindo, eu sou muito cobrado nisso, João. Porque as pessoas não compreendem que eu sou secretário de 2 pastas. De cultura e de esporte, que são 2 pastas que dialogam, mas são 2 pastas de gestão, de tipos de gestão completamente diferentes. Né? Por exemplo, esse ano o segmento cultural me criticou muito com relação aos avanços do esporte. Mas assim, por que os avanços do esporte ficaram tão evidenciados? Porque de fato o Centro Poliesportivo foi uma obra muito grande. Houve um planejamento de anos, de 2, 3 anos de execução e saiu. Né? A parte cultural, nós avançamos muito na primeira gestão. E que devido à pandemia deu uma parada. E só para te enriquecer, a parte de esporte, você represou dinheiro. Justamente. Sacrifícios para justamente. E na parte cultural nós tivemos convênios executados. Para você ter ideia, na primeira gestão nós tínhamos quase 3.000 alunos na Secretaria de Cultura. Nós abrimos, nós mal tínhamos secretaria, que você sabe disso, você testemunha. Nós terminamos o governo com 6 polos da Secretaria de Cultura. Olha que maravilha. Nós não tínhamos, quando eu assumi a secretaria, nós não tínhamos nenhum laboratório de informática. Eu entreguei em dezembro 6 funcionando. Os 6 em funcionamento. Então, a Casa da Cultura, que era só, e que eu quero fazer esse convite a você e a todos que estão nos assistindo, conheçam a Casa da Cultura.
Nós fomos contemplados no ano passado, e João, é isso que as pessoas precisam entender. Nós fomos contemplados, nós ficamos entre os 4 municípios no estado de Goiás selecionados pelo Campus Party para inserir dentro do município o Include. E nós fomos o primeiro laboratório do estado a estar pronto. Fantástico. Sabe? Então, assim, são informações que as pessoas não sabem e às vezes divulgam, não está funcionando, não está acontecendo. Mas hoje em Valparaíso, na Casa da Cultura Mestre Sabá, no bairro do Céu Azul, funciona um centro de tecnologia. E detalhe, eu não fechei o laboratório. A Casa da Cultura tem 2 laboratórios de informática, para você ter ideia. Por quê? Porque nós trabalhamos a cultura digital. Isso que vocês estão fazendo aqui agora, nós desenvolvemos com alunos na Casa da Cultura. Né, que é transmissão ao vivo, que é você desenvolver tecnologia, você pegar de reciclado e tornar aquilo um equipamento para dentro da casa. Para você ter ideia, dentro do laboratório do Campus Party, do projeto Include que nós temos lá, os alunos saem capacitados para fazer robôs, aviões, entendeu? Aeromodelismo, eles saem capacitados para fazer autoramas, consertar, manutenção de micro, eles fazem qualquer coisa dentro de processador e microprocessador hoje. Né? Então, assim, é uma coisa fantástica que pouca gente sabe. Né? Infelizmente, a gente não consegue divulgar da melhor forma possível, mas são em oportunidades assim que a gente consegue falar. Mas justamente eu ia tocar nesse assunto, sabe, Ricardo? Hoje é que o Grupo Foco, a TV Foco, justamente ela está sendo fomentada para isso. Foi o que eu te falei, ninguém aqui está carregando a bandeira. A gente quer ter a oportunidade, né, David, de justamente propagar isto. Pela audiência fortíssima que nossa TV tem pegado no nosso município, que eu costumo pregar aqui a minha oração, a gente está fazendo uma reportagem raiz, acompanhar isso de perto. A gente não vê outro produto de comunicação de Valparaíso executando isso. Eu sei que a prefeitura tem uma empresa que recebe para divulgar, mas não de forma raiz. Igual a gente está nos bairros e com bandeira branca. Tá? Então isso tudo que você está falando aí é super importante. Principalmente para o jovem, né? Que a nossa maior preocupação é essa ociosidade do jovem. Justamente. Né? Você citou do CAMAN, que é o Campeonato Municipal de Artes Marciais. O CAMAN já é fruto de toda uma política de artes marciais que a gente desenvolveu dentro da Secretaria. Para você ter ideia, nós estamos entre os poucos municípios no país que trabalham com 5 modalidades simultâneas de artes marciais. Né? Que é o Karatê, o Jiu-Jitsu, o Judô, o Kickbox e a Capoeira. Né? Para nós da Secretaria de Cultura e Esporte, a capoeira ela está vinculada à parte esportiva. Por mais que a gente trabalhe a parte cultural, né, de desenvolvimento cultural da capoeira, mas para nós, enquanto gestão pública, a capoeira é vista como esporte. Né? Então, e esse ano de 2022, né, eu já estou em espírito de final de ano, né? Esse ano de 2022, nós vamos implantar o Taekwondo, que é uma modalidade olímpica, e o boxe. Então nós vamos fechar com 7 modalidades esportivas até o final de 2022. Fantástico, hein? Uns avanços sensacional na área da cultura, né? Para você que não talvez nem imaginava o avanço que está aí o Ricardo fazendo um belíssimo trabalho na secretaria, e ele está aqui com muita transparência, né? As contas estão lá abertas para a sociedade ter acesso. Os editais aí da lei Aldir Blanc, que as pessoas que andaram procurando, ainda vai ser lançado na próxima semana. Sim. O Fundo Municipal ainda estão ainda em fase final de finalização, que depende de rúbrica de recursos para ser implementado, para você saber valores, como se habilitar. Agora, as pessoas também têm que procurar, ir atrás, pegar informações lá na secretaria, procurar o Ricardo, sempre está de porta aberta recebendo. Hoje eu estava lá, ele estava recebendo um pessoal de condomínio, que estão fazendo aí o seu Dia das Crianças, pedindo o apoio da secretaria, e o camarada saiu lá dentro conversando, olha, Ricardo sempre tem apoiado, por aí o caminho, não, Ricardo? Não é fácil, João, eu confesso para você, justamente porque nós esbarramos na estrutura. Porque o que acontece? Quanto mais a gente trabalha e as pessoas vão tendo conhecimento, as cobranças também vão aumentando. E nós não conseguimos dar a mesma velocidade para resolver os problemas do que da forma como eles vêm a nós. Né? Então, por exemplo, hoje a Secretaria apoia vários tipos de atividades, não é só de cultura e esporte, de lazer, de educação com jovens. Né? Inclusive, nós temos uma área dentro da Secretaria que cuida de juventude, de políticas de juventude. Para você ter ideia, a gente em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a gente estabelece as políticas de juventude.
Isso está dentro da nossa pasta, para você ter ideia, e poucas pessoas sabem disso, né? Muito bom. Então, esse processo, infelizmente, eu confesso a vocês, eu reconheço isso, nós não conseguimos atender tudo e a todos, mas dentro da possibilidade a gente tenta atender o maior número de pessoas possível. E eu acho que esse reconhecimento é visto como você presenciou hoje, como a gente tem visto nas redes sociais, como a gente tem visto a população recebendo os projetos, igual como você viu no campo hoje também ali, né, no Marajó, que eu, enquanto secretário, tenho falado muito isso ao prefeito Pablo, à vice-doutora Zeli, que a gente tem que dar uma resposta à comunidade ali do Santa Rita e do Marajó, do Ipanema, né, para a gente poder avançar nas políticas públicas ali, que a gente sabe que tem muito para se construir ali. E eu vou compactuar com você e ouvir as palavras da doutora Zeli também. Tem que mostrar mesmo, Ricardo. Tem que mostrar o trabalho que está sendo feito na prefeitura, nas secretarias. Isso não pode ficar escondido, não. Tá? Cada um tem que mostrar para o que veio, cada secretário com a sua pasta, que é isto que faz uma administração. Não é só o Pablo Mossoró. É todo um grupo de secretariado, né? Que nós temos acompanhado eles, empenhado com o governo. O governo está com crédito. A grande realidade é isso. Valparaíso pegou um cheque em branco. Está com crédito tanto com o governo estadual, que respinga no federal, né? Isso traz um grande benefício. Eu falei aqui com um deputado que trouxe diversas emendas. O Pablo Mossoró está sendo agraciado com muitas emendas. Não é porque ele é bonitinho e bom, é porque está tendo competência na administração. Ninguém vai jogar dinheiro para ser queimado e torrado, para queimar o próprio nome, Sim. Como já aconteceu em muitos e muitos outros locais. Então eu queria te agradecer a tua presença. Tá? Isso aqui é live para mais de horas. Tá? O programa Conexão vai passar a acompanhar. Eu gostei do que você falou dos jogos aí, né, David? Na tecnologia, podemos criar alguma parceria, né, David? Para essa turma que já fomenta vídeo, vir aqui acompanhar, fazer um programa com a gente, né? Ser um apresentador por um dia. Isso é bom, a gente mesclar essa galera que está com sangue no olho. E o que a gente pode fazer juntos. E parabéns. Mais uma vez, parabéns. Eu vi a criançada. Eu vi uma mãe, eu vou te mandar a matéria, que estava muito sorridente, muito alegre. Ela falou que bom, isso veio para cá. E a presença da autoridade nos bairros, que será raro. Né? O cara vê assim, um prefeito, normalmente o cara pensa, não, o cara está cheio de segurança. Não. Peito aberto. Simplicidade. Você, o pessoal que trabalha para ti, doutora Zeli. Olá, criançada, como é que você vai querer ter interesse num coração tão infantil daqui que se chama criança? Não, e tudo que você faz para a criança tem resultado lá na frente, né? Lá na frente. Infelizmente, assim, muitas vezes os adultos estão contaminados pelo processo mesmo, né? Contaminados pela incredulidade, pela falta de vontade. A criança, a gente pega ali uma folha em branco, né? Branco. Então, o que você dá para a criança tem resultado. Então esse é o investimento. Eu acho que o poder público é para isso. Eu acho que a gente tem que valorizar as crianças, né? Brizola falava uma coisa muito bacana, né? E eu sou do PDT, faço questão disso, tenho muito orgulho do partido que eu sou. O Brizola falava que os privilégios cabem às crianças. As crianças precisam ter sempre privilégios. O adulto dá para ir tocando. Agora o privilégio é das crianças. Isso é importante. Obrigado, Ricardo. De nada. Parabéns, viu? Há quase 5 anos na secretaria. Se a gente for colocar aqui... Primeira vez que isso acontece, né? Na história de Valparaíso. Um gestor permanecer que tanto bacana. tempo na pasta. Obrigadão. Boa noite. E para você que nos acompanhou até agora, assista na íntegra esse programa lá na nossa página da TV Foco e também nos canais do YouTube. Programa Conexão, boa noite.